Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim te ensinar esse esfumado alongado que eleva o seu olhar. Ele é lindo, moderno e consegue ser um equilíbrio, entre o sexy e o romântico. Ficou interessado e já quer aprender? Então é só assistir esse vídeo até o final. Um beijo e fique com o conteúdo. A primeira coisa que fazemos é aplicar um corretivo na pálpebra. Eu vou usar esse daqui, que é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele, mas você fica à vontade, use o que você tem disponível aí na sua casa. Como o objetivo aqui é trazer esse esfumado um pouco mais para cima, eu vou aplicar esse corretivo tanto na pálpebra móvel, que é essa aqui de baixo, quanto na pálpebra fixa, que é mais aqui em cima mesmo. Então eu vou aplicando, vou distribuindo bem esse produto e vou espalhando com batidinhas, sempre com batidinhas. A minha esponja tá inchada assim porque eu umedeci ela com água antes, entendeu? Eu não gosto de usar ela totalmente seca, porque se você tem experiência, você vai saber do que eu tô falando. Ela absorve muito produto e eu quero que ele fique aqui, concentrado na minha pálpebra e não dentro dela. Então eu faço esse processo. Uma das maneiras mais simples e eficazes de deixar o seu esfumado bem reto, sabe, com aquele traço bem firme, sem borrar, é aplicando uma fita adesiva aqui no final do olho. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Tô aqui com a minha fita adesiva, tá? Ela tem esse modelo mais fininho, que ajuda bastante, ela não é grossa demais. E eu vou aplicar ela bem aqui no canto externo, entendeu? No final do seu olho, você vai inclinar ela e trazer ela para cima na diagonal, indo para o final da sua sobrancelha. Mais um detalhe que é importante eu falar. Presta atenção em como você está colocando essa fita, tá? Ela não pode ficar deitada demais e nem muito em pé. Você tenta aí buscar um equilíbrio entre essas duas posições. Eu decidi fazer a maior parte desse esfumado usando uma paleta de sombras simples como essa. Essa aqui foi super baratinha. Eu acredito que no centro da sua cidade você consegue encontrar várias lojinhas que vendem paletas como essa. Por quê? Ele é um esfumado bonito? Sim, mas eu também quero que ele seja uma proposta acessível. A cor que eu vou usar para começar vai ser esse bege aqui. Eu geralmente começo com uma cor mediana, só que dessa vez eu decidi começar com um tom mais clarinho. Então é esse que a gente vai usar para começar. Para aplicar essa cor eu vou usar um pincel grande, então já pego com batidinhas. Quando aplicamos a fita aqui atrás, nós protegemos a integridade do nosso esfumado. Porque veja bem, quando colocamos a cor aqui em cima, e mesmo que você seja iniciante, pegue uma quantidade exagerada da sombra logo no começo, aplique de qualquer jeito, não tenha técnica para esfumar direito, mesmo em todos esses casos, todas essas situações, o seu esfumado ele não vai ultrapassar até onde ele deveria ir, ele não vai além de onde ele deveria ir. Por quê? Porque a fita está aqui protegendo. Então, independente da forma como você aplique essa sombra, ela vai ficar reta no final. Então, isso impede inúmeras tragédias, entendeu? O seu esfumado ele não vai ficar manchado, ele não vai ficar borrado, ele não vai ficar pesado aqui no canto externo, porque é isso que dá aquele aspecto feio. Então, olha, para você que é iniciante, a fita adesiva vai ser a sua maior aliada, tá? Ela é uma mão na roda para quem tá começando. Então, agora eu já começo depositando essa cor aqui na minha pálpebra. Vou dando batidinhas, trazendo para cima, pro meio e pro canto interno. É aquela cor de fundo, Então ela pode ficar em toda a pálpebra. Na maioria das vezes é assim que funciona. E olha, eu acredito que a fita aqui é uma das melhores estratégias que o maquiador iniciante pode fazer. Tá? Então eu só vou dando essas batidinhas, nada muito complexo no começo. E tá bom. Troco de ferramenta também, eu peguei esse pincel que ele é um pouco menor e tem as cerdas mais densas. E a ideia agora vai ser a seguinte, eu vou aplicar uma cor mais intensa no final, uma cor mais clarinha no começo e uma cor brilhosa, trazer uma cintilância para a parte central da minha pálpebra. A cor intensa que vai ficar no canto externo vai ser esse tom de marrom aqui, quase um café com leite, sabe? Então eu vou pesar um pouco a minha mão na hora de pegar, porque eu quero mesmo uma intensidade. Deposito essa cor aqui atrás com batidinhas e quero concentrar bem ela nessa área aqui. Não vou chegar muito pro meio agora, tá? Eu até vou trazer a cor um pouco pra frente para conectar tudo, mas eu quero que ela se sobressaia aqui atrás, então eu vou concentrar mesmo ela nessa região. Por isso eu vou dando essas batidinhas mais pesadas, entendeu?
Subo um pouco. Agora sim, eu trago um pouquinho para frente. E aqui em cima, bem rente à fita mesmo, eu vou aplicar uma cor que seja ainda mais intensa. Por isso eu troco de ferramenta mais uma vez, peguei um pincel pequeno para fazer detalhes. E vou pegar também esse tom de marrom, que é mais escuro, tá vendo? Aquela esfumada inicial, quando a cor tá bem pigmentada, bem pesada, sempre começa aqui no canto externo. Então você descarrega ela aqui, no caso ela vai ser bem concentrada no finalzinho mesmo, a gente não expande. E depois você vai subindo, usando essa fita para te guiar. Feito isso, aí você vem conectando com a raiz, né, dos seus cílios, com a linha dos seus cílios. Vou fazendo esse zigue-zague e conectando, até mais ou menos a metade do meu olho. Caso você queira que esse traço fique mais visível, você vai repetir esse processo. Caso contrário, se você quiser algo mais suave, mais delicado, aí não precisa repetir. No meu caso, eu vou fazer esse processo de novo. E no canto interno eu vou aplicar aquela cor que seja um pouco mais levinha. Nesse caso, eu escolhi esse tom aqui, que é um bege rosado. E para depositar essa sombra aqui, eu achei que seria muito interessante usar essa esponjinha de veludo. Então, com a ponta dela, eu vou pegar esse tom. E agora basta aplicar. Eu vou dando umas batidinhas mais concentradas, vou depositando com um pouco de força mesmo. E outra coisa, isso aqui é uma sugestão, tá? Você pode aplicar com o seu dedo. É que eu de verdade achei que seria mais prático, né? Usar essa esponjinha de veludo. Não vou sujar meu dedo e vai ficar com acabamento bem bonito. E como eu tinha dito, na parte central a gente vai aplicar um pouco de brilho. Nesse caso, eu vou usar esse tom aqui, que também é um bege rosado, só que brilhoso, e dessa vez eu vou aplicar com o meu dedo. Arrasto esse brilho na minha pálpebra, aplico de cima para baixo, só que além dele, eu também vou aplicar um pigmento, porque eu quero que esse brilho reflita, sabe? Eu quero que ele fique bem espelhado, vamos colocar assim, bem vivo mesmo. Esse aqui vai ser um brilhinho base, mas se você não quiser nada muito exagerado, também não tem problema, pode ficar só com esse brilhinho ou nem aplicar, né? Tem gente que não gosta de cor muito brilhosa. Já eu acho que dá todo um charme para o esfumado, destaca bastante o nosso olhar. O que eu vou usar vai ser esse aqui da Julia Peixoto, ele é bem clarinho, bem brilhoso, sabe? Reflete bastante. Vou pegar ele com esse pincel médio, mas antes eu gosto de aplicar um pouquinho de cola de cílios, porque eu sinto que com a cola ele vai grudar, né, obviamente, bem mais do que se a pálpebra estivesse totalmente seca, entendeu? Então aqui, em pontinhos estratégicos, eu vou colocar um pouquinho de cola, mas só um pouco, porque senão isso pode estragar o seu esfumado. Então, com cuidado, eu aplico um pouquinho e agora sim, eu venho com o pigmento. Ó ele grudando. E sabe aquele puxadinho do delineado que também é feito aqui no canto interno? Pois é, como esse esfumado tem essa proposta mais alongada, eu vou fazer ele aqui também. Vou confessar que eu prefiro 1000 vezes o delineador em gel, mas você usa o que você mais tem afinidade, tá bom? O que você mais sente que é fácil para você na hora de executar. Feito esse biquinho, a gente pega o embalo para seguir toda a linha dos cílios com esse delineador também. Toda a estrutura do esfumado superior está pronta, agora a gente vai partir para o esfumado inferior. Primeiramente, eu vou seguir toda a minha linha d'água com lápis de olho preto. Esse lápis de olho da Vult é super pigmentado, então eu vou aplicando ele com calma. Não vou exagerar, entendeu? Agora eu pego um pincel pequeno, fofo e de cerdas macias e pego também esse tom de marrom. Lembra que eu falei que esse tom de marrom ele é meio café com leite, sabe? Foi justo ele que a gente aplicou aqui no final do olho. Então, para ter essa harmonia entre as cores, né, conectar tudo, eu vou pegar ele de novo. E vou aplicando aqui embaixo com esse zigue-zague. Ele fica bem perto de onde aplicamos o lápis de olho.
um meio que se funde no outro, né? Então a gente vai fazendo isso, vai conectando. E para levantar mais ainda o olhar, a gente vai aplicar a máscara de cílios. Gosto bastante desses aplicadores que depositam uma quantidade generosa, sabe, de produto nos fios. Isso dá aquele efeito de que os cílios são super volumosos e fica muito legal, principalmente para pessoas que têm os cílios bem ralinhos como os meus, né? Então, vou aplicando no comprimento também. E nos cílios inferiores também. E eu também vou aplicar um cílio postiço, só que esse modelo aqui, ele tem um formato mais específico. Ele é daqueles que tem aquele pico de comprimento quando chega aqui no final, entendeu? Os fiozinhos do canto externo ficam maiores. E para esse esfumado, ele vai ser muito estratégico. Eu só queria deixar isso claro porque existem inúmeros formatos de cílios postiços, né? De estruturas de cílio. Só que para proposta que eu trouxe para hoje, esse aqui casa muito melhor. Então eu vou aplicar essa colinha aqui na raiz dele. Percebeu que a colinha tá ficando quase transparente? Perfeito! Essa aqui é a hora certa pra gente aplicar. Esse aqui é o resultado final dessa maquiagem. Eu gosto bastante, acho super interessante essa proposta de trazer o olhar mais pra cima, sabe? Mais diagonal, mais elevado. Traz esse ar meio misterioso, acho muito legal. E bom, se você gostou, peço para que você já deixe o seu like, curte o vídeo aí, isso me ajuda muito, me motiva, faz o canal crescer. E caso você ainda não seja inscrita, também não perca essa oportunidade. Já se inscreva agora. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima!